Estamos aqui para mais um programa do Poder em Rede e trazendo um convidado muito especial. É o deputado distrital Rodrigo Delmasso. Rodrigo Delmasso é um jovem político que chegou a Brasília há 30 anos, é isso, Rodrigo? É isso mesmo. E está morando aonde hoje? Hoje eu moro no Guará. Passou 15 anos em Taguatinga, Passei se não me 15 engano. anos em Taguatinga, 15, 16 anos em Taguatinga e depois mudei ali para o Guará. Depois casei e mudei para o Guará. A vida do Rodrigo aqui é muito importante para o Poder em Rede, porque o Rodrigo ele foi forjado, ele veio egresso do movimento estudantil, o mesmo movimento que nos anos 60, nos anos 70, colocou dentro da política diversas pessoas, a exemplo do próprio José Serra, que emergiu do próprio movimento estudantil. E há muito tempo a gente não ouve falar de um político que vem do movimento estudantil. É isso mesmo, deputado? É isso mesmo. Eu comecei minha militância política, vamos dizer assim, né, no movimento estudantil. Fui presidente de Grêmio Estudantil, fui presidente de Centro Acadêmico, de DCS. E eu comecei a fazer o movimento estudantil muito apartidário, assim, sem ligação partidária, defendendo os interesses dos estudantes. E muitas vezes até contrapondo lideranças do movimento estudantil na época. Vou dar um exemplo simples aqui, quando o governo federal na época lançou o Provão. Lideranças do movimento estudantil eram contra o Provão. Uhum. Eu fui estudar o que era o Provão. Falei, mas o Provão é interessante, inclusive para eu que sou estudante, que vai fazer uma avaliação do meu curso. E isso eu vou poder até utilizar como líder do movimento, pedir melhorias dentro da minha faculdade, enfim. E aí nós criamos um movimento no Brasil a favor do Provão. Na época tinha um movimento liderado pela UNE contra o Provão e esse movimento que eu liderei por meio do curso que eu fui presidente, que é o curso de administração, que eu fui presidente da executiva do curso inicialmente desse curso, da executiva nacional desse curso. Nós começamos um movimento mostrando o seguinte: não, o Provão é bom, precisa ter alguns ajustes? Sim, precisa. Uhum. Mas defendemos o Provão na época, fizemos até um ato muito grande no Rio Grande do Sul, né, ali na PUC do Rio Grande do Sul, a favor do Provão. Então, minha militância veio muito dessa representatividade que o movimento estudantil à época tinha perdido, que é representar os interesses reais dos estudantes, e não interesses políticos ou até mesmo interesses que são vinculados a partidos políticos, né? Colocando pautas que o movimento estudantil, em tese, que os estudantes, em tese, não teriam na sua vida, né? Sentiriam na sua vida acadêmica melhoria desses pontos. Então, minha militância foi mais começou nesse molde. Foi para uma militância apartidária, logo depois eu acabei me filiando num partido, mas sempre defendendo os interesses dos estudantes. Independente de políticas nacionais, né, de pautas nacionais, que são legítimas, mas que o movimento estudantil à época tinha perdido, estava se atento muito mais às pautas nacionais do que aos próprios interesses dos estudantes. Ou seja, isso é mais ou menos lá para 2003, 2005, esse movimento, né? Foi antes, foi em 99... 98, 99 e 2000. Mais ou menos, né? Nesses três. Em 2003 você virou presidente da Federação Nacional dos Estudantes da Administração. Isso, aí eu virei presidente nacional já em 2003, ou seja, na realidade a presidência foi fruto desse movimento que nós criamos e logo fui eleito lá em São Paulo, né, no Congresso Nacional de Estudantes de Administração, presidente da FENEAD, que é a Federação Nacional de Estudantes de Administração. Na realidade eu tinha perdido uma eleição em 2002, aqui em Brasília, perdi uma eleição por 2 votos de diferença, olha isso. Né? A política é isso, né? É perder e ganhar, né? Perdi por 2 votos aqui em Brasília, dentro da minha casa, lá na UNB, no mesmo congresso que a gente fez aqui em Brasília, mas no ano seguinte ganhei a eleição em São Paulo, e aí tocamos de 2003 para 2004. Aí 2 anos depois você partidarizou, você entrou para a juventude do PSDB, né? Na verdade, no final do meu mandato da presidência da FENEAD, eu filiei no PSDB, e já entrei na juventude do PSDB do DF. 6 meses depois, fui para a Juventude Nacional do PSDB. E aí eu vejo aqui pelo seu currículo que aí é na política mesmo, né? Virou assessor junto com o Rodovalho, entrou... Foi. Na realidade, minha primeira experiência na Câmara dos Deputados foi na liderança do PSDB, eu trabalhei na área de orçamento. Perfeito. Depois eu fui trabalhar com o deputado federal de São Paulo, o deputado Lobe Neto. E aí, por fim, eu saí do PSDB, me desfiliei para coordenar a campanha do Bispo Rodovalho para deputado federal em 2006. Saí do PSDB pelo seguinte, porque ele não estava no PSDB. Então, ele na época foi candidato pelo PFL, hoje Democratas, né?
E os meus princípios não deixavam que eu, filiado num partido, sendo membro da executiva nacional de um partido, fazer campanha para um parlamentar, para um candidato de outro partido. Então, por causa disso, eu acabei me desfiliando. Fiquei sem partido de 2006 até 2009. Em 2009, me filiei no PTN, no qual estou filiado até hoje. Em 2009 também você foi secretário de trabalho. Fui né? secretário de trabalho. Nós, junto com o Bispo Odovalho, fizemos o maior projeto de qualificação profissional É a Tenda do DF, Trabalhador. a Tenda do Trabalhador. Banco do Povo. Isso. Aí lançamos o Banco do Povo, mas eu ressalto o projeto de qualificação porque o grande problema da qualificação em Brasília era a questão da assiduidade. As pessoas faziam inscrição, mas não conseguiam manter-se no curso. E o que nós fizemos? Nós mudamos um pouco a ótica. Ao invés das pessoas irem para a sala de aula ia até as pessoas. Então nós montamos o Atenda Trabalhador, qualificamos 30 mil pessoas em um ano de trabalho, que foi em 2009 e 2010. Mais de 30 mil pessoas foram qualificadas e nessa época, pode pegar os índices, foi o período em que a Secretaria de Trabalho mais empregou pessoas por meio das agências do trabalhador e do programa Atenda Trabalhador. A gente até observa dentro das agências do trabalhador que o emprego existe. Existe. E não tem a mão de obra qualificada para atender aquele emprego. Justamente. Né? Todos os dias, no meu site, a gente publica as vagas de emprego que a Secretaria de Trabalho coloca à disposição. E normalmente as vagas se repetem. Por quê? Porque ainda não conseguiu preencher aquela vaga. E o que é mais interessante, o que falta? Tem curso de qualificação? Tem. Mas o que falta é fazer o link, que era o que o Atenda Trabalhador fazia, entre o empresariado, a qualificação e o desempregado. Era essa ponte, vamos dizer assim, essa trilogia, né? Esse tripartite. Porque muitas vezes o Estado fornece um curso de qualificação que interessa ao desempregado, mas não interessa ao empresário. Muitas vezes você consegue fazer a ligação entre o empresário e o Estado para oferecerem curso de qualificação, mas que isso não consegue chegar ao entendimento ou até mesmo não gera interesse da sociedade do desempregado. Então, o grande desafio era juntar esses três. Qual era, vamos dizer, em resumo, no Atenda Trabalhador, nós tínhamos uma equipe de pesquisa de campo que levantava as vagas disponíveis na localidade, montávamos o curso voltados àquelas vagas, mas para a gente disponibilizar essa vaga, a gente pediu um compromisso do empresário que ele contratasse no final do curso os alunos do Atenda Trabalhador. Então, a gente encerrava o curso entregando a carteira de trabalho para o aluno e ele já saía empregado. Não tem diploma melhor do que esse, né? Justamente. Não é meio um papel A4, uma carteira pequenininha assinada dizendo estou empregado. Justamente. Isso vale muito. Principalmente nos dias de hoje, uma questão de crise que a gente observa, não só em Brasília, mas no Distrito Federal, no Brasil inteiro, uma situação de desemprego. Lógico que a gente está vendo agora alguns índices baixando a questão do desemprego, mas ainda muito elevado, né? É muito tímido ainda. Na época, a gente fez inclusive uma ação no dia 1º de maio de 2009, de assinaturas de mais de 1.000 carteiras de trabalho foram assinadas na esplanada dos ministérios. E a grande maioria das pessoas que tiveram a sua carteira assinada, ou seja, seu emprego garantido, foram pessoas oriundas do programa Atenda Trabalhador. E aí, em 2010, decidiu a candidatar a deputado distrital, né? Saímos aí. 6 mil votos. 6 mil votinhos. Primeira experiência, na luta. 6 mil votos. E agora, em 2014, pulou para 20 mil votos, né? Quase 22 mil, 21.894. Mais de 20, né? Vamos esnobar um pouquinho, mais de 20 mil votos. Que deu esse crescimento entre a primeira experiência nas urnas e a segunda experiência nas urnas? Olha, desde o primeiro dia que eu perdi a eleição, em 2010, a eleição, salvo engano, aconteceu dia 2 de outubro. No dia 3 de outubro, eu já estava na rua fazendo agradecimento para aqueles que votaram em mim. Ou seja, não é bem uma derrota, é a continuidade de um trabalho, continuidade, né? Ali, como falando, nós tivemos 6 mil votos. E aí também fizemos um trabalho dentro da nossa base, né? Um trabalho de conscientização da importância da participação política. Nós sabemos que hoje a política, ela está totalmente, as pessoas estão aversas a esse processo, não querem saber disso. Mas, infelizmente, é na política que se decide o futuro. É na política que se decide o que eu, que você, né, que todos nós aqui podemos ou não fazer, né? Então, assim, é na política que se faz essa decisão. Então, se nós não participarmos, infelizmente, os maus vão permanecer. E dentro desse trabalho de base que nós fazemos, eu respondo algumas perguntas, né? Por exemplo, quando a gente fala de política, quem está nos assistindo, todo mundo vai falar assim, eu lembro de corrupção, né? Mas e aí? Por que existe corrupção na política? Eu nunca vi um político corrupto sem ter voto.
Exatamente. Todo mundo que está lá teve voto. Chegou lá pelo voto. Sei lá quem. Então, assim, é muito ruim esse movimento de não votar. Na realidade, o que nós precisamos é escolher em quem votar. É escolher certo. É saber, acompanhar, por exemplo, e muitas vezes é a falha que algumas pessoas têm de não acompanhar os mandatos, de não fazer avaliação mesmo, né, dos mandatos dos deputados que estão aí. Nós precisamos de renovação. Que renovação é essa que nós precisamos? E de quem, né? Será que é renovação de pessoas ou de ideias? Então, é isso que eu fui para dentro da minha base, né, que é do segmento evangélico, e fui encará-los. Fui encarar o eleitor. E dizem que é fácil, né? Dizem que é só, olha, eu pertenço a determinada igreja, de jeito nenhum. Eu vou ter os votos daqueles fiéis. Negativo. Não é isso, nós estamos lidando com pessoas esclarecidas do outro lado. Eu vou lhe dizer, eu passei 4 anos, e passo até hoje, indo de lugar em lugar, reunindo com as pessoas, colocando à disposição, não só à disposição, porque você precisar falar comigo, fale, não. Mas é até incitando as pessoas num debate político inteligente, para que elas possam, muitas vezes, colocar dentro delas, tirar aquelas perguntas de dentro delas e a gente possa responder. Eu digo o seguinte, o maior agente de mudança somos nós. É o povo. E o povo precisa ter essa... O que eu preciso mudar? Porque, por exemplo, muitas pessoas perguntam, nós estamos falando aí do senador, muitas pessoas falando do senador Renan, mas ele é senador eleito. Exatamente. Foi eleito. Legitimamente teve voto. Tá lá. Não, teve voto. Então, assim, vamos falar fora Renan, por quê? Ele foi eleito pelo voto. Se cometeu algum crime, o Supremo vai julgar. Não estou aqui avaliando a conduta ética dele. Mas estou dizendo o que nós precisamos, que falta do nosso país, de fato, é o que eu chamo de educação política. Ensinar, não é só ensinar o povo a como saber votar, porque isso é simples, mas saber o que é votar, essa representação, de fato, o que isso significa. Eu passei 4 anos rodando todas as cidades, reunindo com 50, com 30, com 10, com 100, e continuo fazendo isso até hoje, justamente para colocar esse estigma, falando, olha, você não precisa votar em mim até, né, porque na época eu não era candidato, você só pode declarar candidato na época da eleição, mas escolha uma pessoa que represente os seus princípios e valores, porque muitas vezes negociam princípios e valores por favores pessoais. Sim. Nós temos que tirar isso. O voto, ele precisa representar, o seu voto é como se fosse um voto de confiança. Olha, eu confio nessa pessoa para me representar, porque ela tem os mesmos princípios e valores que eu tenho. E eu passei 4 anos fazendo isso, mostrando para as pessoas que o voto delas é tão importante que ela está dando uma procuração para aquela pessoa representar os princípios e valores dela. Mas essa pessoa que eu escolhi para representar meus princípios e valores traiu os meus princípios e valores. Ok. 4 anos depois, você pode fazer, né? Tem o direito de fazer o recall. Ou seja, aquela pessoa não te representa mais, quem vai te representar é outra. E como é que tem sido esse primeiro mandato efetivo aí, ou seja, né, o 5º mais bem votado do Distrito Federal? Como é que você tem direcionado o seu mandato? O que você tem proposto? Olha, primeiro eu tenho defendido e não tenho saído muito daquilo que eu defendi na campanha, né? Quem acompanhou a minha campanha sabe que eu defendi uma bandeira, que é a família. E dentro dessas bandeiras nós temos causas. A causa de combate à pedofilia, a causa... Inclusive você ministra palestra em escolas falando sobre o tema. Falando sobre o tema e a gente protocolou e hoje está em andamento a CPI da pedofilia na Câmara Legislativa, né? Então, a questão do combate à pedofilia, o combate à ideologia de gênero, também uma causa dentro da bandeira da família, e também o fortalecimento da instituição família. Porque eu acredito que hoje, o grande índice de violência que nós vivemos, a desigualdade social, enfim, as mazelas sociais que nós vivemos, na minha avaliação, não é responsabilidade do Estado, somente. Mas é porque a família está desestruturada. Se você pega, olha só que interessante, quem me passou esse dado foi o deputado Chico Leite. Eu falando sobre a questão, recentemente foi Dia Nacional da Juventude, eu falando sobre a questão da juventude, principalmente da criminalidade entre os jovens, e o deputado Chico Leite, que é promotor de justiça, me disse, Delmasso, 70% dos jovens que estão na papuda não tem pai ou mãe. Ou seja, desestrutura a família. Desestrutura a família. Desestrutura a formação do Desestrutura a formação do caráter e aí ele se torna uma mazela para a sociedade. Na minha visão,
A solução disso é o fortalecimento institucional da família. Aí eu não estou aqui discutindo família A, que tipo de institucional de família, né? Da família. Olha só, a Espanha viu que essa situação é tão grave que criou um ministério específico. Na Espanha você tem um Ministério da Família que trata dos assuntos da estruturação da família. E o que é valorizar a família? O valorizar a família, eu acredito assim, de quem é a responsabilidade de fomentar essa valorização? É da escola? Não, na minha visão é do Estado. O Estado precisa fazer políticas públicas voltadas à valorização da família. Valorização da família enquanto como a menor célula de capacitação e catalisação das políticas públicas. Na minha avaliação, toda política pública ela tem que ser voltada para a família. Porque quando eu volto para a família, eu vou atender o pai, eu vou atender a mãe, eu vou atender a criança, eu vou atender o adolescente, eu vou atender o jovem, eu vou atender todos que vivem no seio familiar. Não só políticas que hoje nós temos, infelizmente, individualizadas. Política de juventude, política do idoso, são políticas setorizadas, individualizadas. Quando eu coloco a família nisso, eu junto todas essas numa só e eu consigo fortalecer institucionalmente a família. Bom, o papo com o Delmácio está muito agradável, nós vamos voltar daqui a pouco após os nossos comerciais e falando um pouco mais polêmico, nós vamos falar dos trabalhos que acontecem dentro da Câmara Legislativa, vamos falar sobre a eleição para a presidência, para a nova mesa diretora da Câmara Legislativa. Espere, voltamos daqui a pouco. Não importa onde você está ou o que você faz, se o seu objetivo é conquistar resultados, votos ou promover uma causa, o que sempre conta, na verdade, é saber se estabelecer, competir e vencer. Os obstáculos e dúvidas são muitos e os recursos cada vez mais escassos. Não dá mais para improvisar ou buscar soluções amadoras e milagrosas. Se você quer trilhar no caminho do sucesso, é fundamental contar com o apoio de quem possui conhecimento e experiência para lhe auxiliar nesta jornada. Voltamos com o programa Poder em Rede, hoje com o deputado distrital Rodrigo Delmácio. Lembre-se, Poder em Rede traz sempre um novo programa às quintas-feiras. Acesse no www.poderimrede.com.br. Nesse bloco, Rodrigo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho da Câmara Legislativa, mas como a Câmara como um todo, né? Você é suplente da terceira Secretaria da Câmara Legislativa. Nós tivemos um processo de intervenção recente. Como é que foi essa situação? Qual é a perspectiva de uma Câmara para 2017, 2018? A Câmara, nós temos duas fases agora nesse primeiro biênio. Na primeira fase, nós tínhamos uma Câmara que estava em ascensão, subindo, recuperando um pouquinho a credibilidade da população, recuperando um pouco, né? Porque para recuperar não é fácil. Mas recuperando um pouco, a sociedade entendendo que a Câmara pode ser um palco de discussões da melhoria da cidade. E aí tivemos essa triste, vamos dizer, eu digo, essa tragédia que aconteceu na Câmara Legislativa. Tragédia do que eu digo do ponto de vista até ético e moral, mas não estou dizendo que a instituição que o fez errado. Né, dessa Operação Dracon, que acabou afastando os membros da mesa diretora da mesa. Eu acabei assumindo durante 90 dias, até que a Justiça retornou, né, todos os, menos a presidente da casa, mas os outros membros da mesa retornaram aos seus mandatos na mesa diretora. Né? Então, eu acho que agora nós temos um desafio. A Câmara tem um desafio. E eu acredito que a população, a grande sua maioria, não confia na Câmara. Não confia, a Câmara hoje não é confiável. Vamos dizer que quase somente 13% da população do Distrito Federal confia na Câmara Legislativa. E o nosso desafio é recuperar essa confiança. Para recuperar essa confiança, nós vamos precisar de muita humildade. Muita humildade. Muita humildade para escutar aquilo que a gente não quer. Para escutar mesmo. As pessoas precisam ter esse espaço. E, acima de tudo, eu acredito que a Câmara Legislativa precisa assumir o protagonismo do que eu chamo da atualização da política.
A política não é ruim, a política ela é boa, usada como instrumento para beneficiar as pessoas. Então, nós precisamos sim denunciar as práticas ilícitas, aquilo que é ruim não pode ser aceito. E não digo só de deputado, não. Eu digo de qualquer pessoa, né? Vem pedir um favor pessoal, nós temos que acabar com esse tipo de coisa. Nós não podemos aceitar isso. Aliás, na Câmara Legislativa, o que a gente observa circulando pelos gabinetes é que as pessoas que vão lá, elas estão procurando alguma coisa muito particular e utilizam os deputados como se fossem procuradores de luxo, né? Justamente. Então, assim, nós temos que acabar com esse tipo de coisa. É legítimo um deputado ou outro defender os interesses de uma classe, de uma corporação. É legítimo. A democracia funciona dessa forma, né? A Câmara Legislativa, assim, os parlamentos representam a pluralidade e a diversidade da sociedade. E essa diversidade são feitas de corporações, de vários interesses ali. Então é legítimo, mas nós não podemos usar isso como bandeira principal. O que eu acho, e aí eu dei uma sugestão, inclusive usei no plenário uma sugestão, falei sobre isso, que a Câmara precisa protagonizar a atualização da política. Como é isso? Nós precisamos devolver aquilo que é do povo, que é o quê? Que é o poder. A Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, todo poder não emana no deputado. O deputado é mero representante. Então, nós precisamos devolver isso. E existem hoje mecanismos fantásticos que você devolve para o povo o seu poder de decidir. Tem um site que eu acho fantástico, chamado Vote na Web. É um site que eles fazem avaliações e votos, que a população vota nos projetos dos deputados federais. Né? E isso, eu tenho certeza, qualquer deputado que acompanha aquilo, vê que seu projeto está sendo rejeitado, ele vai retirar. Aliás, você teve um projeto bem polêmico também, que tratou do canabidiol, da liberação do canabidiol para as pessoas que têm epilepsia especificamente, né? Mas só o assunto canabidiol, essa palavrazinha, ela deve ter dado muita repercussão, né? Não, foi. Na realidade, assim, ela é tão polêmica que pessoas, por exemplo, dos segmentos mais tradicionais, religiosos, foram extremamente contrários, mas quando a gente explica, né, que aquilo é, na realidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, eles acabam entendendo e fazendo essa mudança. Então, o canabidiol, por exemplo, é um exemplo disso, é uma pauta. Muitas pessoas falam, mas é inconstitucional, mas é não sei o quê. Tudo bem, quantas leis inconstitucionais a Câmara Legislativa aprovou e que, em tese, não trariam benefício para a sociedade? Até hoje, nós derrubamos o veto, até hoje, não se falou na inconstitucionalidade da lei. Por quê? Porque é o bom senso. Né? Essa lei ela traz um benefício para uma parcela da sociedade que precisa disso, que sofre com isso todos os dias. Né? Para quem tem uma pessoa com epilepsia, dormir à noite é quase um milagre. Tem gente que vira à noite, passa noites e noites sem dormir, revezando com a esposa, vida social já não existe mais, tem restrições para sair. Agora, quando aparece um medicamento, que na realidade nos Estados Unidos isso nem é medicamento, é suplemento alimentar, que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, por embaraços legais e pela burocracia, quanto vale uma vida? Quanto vale a melhoria da qualidade de vida de uma pessoa? Vale um papel? Vale um despacho de um presidente de uma grande autarquia? Quanto que vale isso? Eu vou lhe falar, isso vale muito mais do que uma lei. Então, nós começamos aqui em Brasília, como eu disse, começamos a fazer o embate. O governador, na época, vetou dizendo que era inconstitucional porque ia aumentar o custo do Estado. Nós conseguimos, isso foi histórico, porque pela primeira vez na história da Câmara Legislativa, um veto foi derrubado por unanimidade. Eu quero voltar a essa questão, porque teve uma sessão onde o governo perdeu todas, né? Ou seja, foi. Todos os vetos do governo foram derrubados. E na mesma semana nós tivemos a aprovação, que era um pedido do próprio governo, para que se utilizasse o IPREV para pagar os salários dos servidores. E aí, como é que anda essa relação Câmara Legislativa, governo? Porque tem 2 anos, ela nunca foi flores, né? A gente, para falar a verdade, é muito mais entre tapas e beijos do que em qualquer outra coisa, Mas né? eu digo que quem se ama sempre faz isso, né? Né? Mas, enfim, entre amor e ódio, né? Só existe ódio porque existe amor, e aí, enfim. Eu acredito que a relação tem melhorado. Tem melhorado muito, o governador tem ouvido muitos deputados, mas a gente tem que entender
que a situação que o Distrito Federal vive não é uma situação das melhores, né? Nós somos, vamos dizer assim, eu acho que a melhor situação do país, dos estados, é do DF. Mas, no momento, nos governos, o governador Rodrigo Hollenberg pegou a pior situação de todos, né? Realmente sem dinheiro em caixa, com muitas dívidas para pagar, leis que deram aumento para os servidores que ele não tem condições de dar, porque se ele der, quebra o Estado, aí nós vamos virar o Rio de Janeiro da vida, né? Enfim, então são decisões difíceis, vamos dizer assim... Mas o discurso não muda, né? O discurso do governo ainda é sempre da falta de caixa. Será que não está faltando criatividade, uma questão de gestão? Porque, para falar a verdade, né? Ou seja, vai levar isso até quando? 2018 vai estar com o mesmo discurso ainda? Eu acho assim que falta, aí eu digo não do governador, mas falta ao governo algumas atitudes mais intrépidas, né? Como, por exemplo, fiz uma proposta à Secretaria de Gestão de Territórios para encaminhar um projeto de lei à Câmara Legislativa. Até eu fiz o projeto e encaminhei para ele, né, porque eu não posso propor da vista iniciativa, que regulariza a utilização de área pública em todo o Distrito Federal, menos aonde é tombado. Então, nas outras áreas, nas outras cidades satélites, onde não faz parte da área de tombamento, regulariza a utilização de área pública. O que é isso? Dá um exemplo. Você passa numa cidade, aí você vê uma padaria, tá certo? Que puxou um toldo, ou que puxou um toldo, né? Puxadinho, né? Fez um puxadinho ali para a calçada, deixou o espaço para o pedestre passar, e ele coloca umas cadeiras. Bem, ele está usando a área pública. O que vai fazer? Vai derrubar aquilo lá? Não. Por que não cobra pela utilização daquele espaço? Percentualmente da metragem utilizada, usando como parâmetro o valor do IPTU. Eu tenho certeza que qualquer empresário no DF toparia pagar a utilização dessa área pública. Aí o governo arrecada mais, o empreendedor Vou lhe trazer um número aqui. Mais. Vou lhe trazer um número. Só no Guará, que nós pedimos uma verificação no Guará, 10 processos que se esses processos tivessem condições de regularizar, iria aumentar a arrecadação do GDF em 20 milhões de reais. Aí é que é a falta da criatividade de repente. Aí você imagina, vamos fazer uma conta, nós temos 31 regiões administrativas, vamos botar 20 milhões para todas as regiões, a média, você teria um incremento no caixa do GDF, no mínimo, de 600 milhões de reais, podendo chegar a 1 bilhão de reais, que eu vou lhe dar um exemplo, o CIA, todas as empresas ali utilizam área pública, todas, qualquer empresa ali utiliza um pouco de área pública, então se regulariza. Ao invés de mandar derrubar, fazer o terrorismo das derrubadas, regulariza a utilização da área pública, ao invés de notificar. Eu sei que a GFIS faz o seu papel, concordo, eu acho que ela não tem que deixar de notificar, não. Até mas ela tem que estar dentro de uma política de Estado, né? Justamente, e de regularização. Né? Aquilo que então, assim, nós falamos isso para o governador, falei isso para o secretário da SEGET, estamos aguardando. Fizemos a lei, projeto de lei, e encaminhamos para o secretário da SEGET, para ele que encaminhar para a Câmara. Estamos aguardando essa lei chegar na Câmara, que vai ajudar e muito o caixa do GDF. Bom, para encerrar o nosso assunto aqui, logicamente, Câmara Legislativa tem eleições no ano que vem. É candidato, deputado? Ano que vem, eleição agora, dia 15, né? Dia 15. Eleição agora, dia 15. Então, você não pode ser candidato de si mesmo, né? Eu, na realidade, vamos dizer assim, se tiver um projeto viável, uma mesa diretora que possa dar esse protagonismo que eu falei anteriormente, da Câmara Legislativa, de trabalhar nesses 2 anos, 1 ano e pouquinho, né, porque tem eleição no meio aí, para tentar recuperar a credibilidade da casa, contem comigo. Se não, vou continuar com o meu mandato, fazendo aquilo que eu tenho feito, que é ouvindo as pessoas, batendo de porta em porta. Né? O ano que vem, nós fazemos esse projeto no Guará, o ano que vem vamos ampliar para as outras cidades, batendo de porta em porta, ouvindo e fazendo nosso papel, que é a intermediação entre o povo e o governo. E cobrando o governo para que tenha melhorias para o povo. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser deixar um registro aí para os seus eleitores, para a população de Brasília. Olha, eu quero agradecer e quero dizer para você que está nos assistindo o seguinte: não desista. Nós podemos juntos mudar essa cidade. Um abraço, que Deus abençoe. Lembre-se, Poder em Rede, um programa novo a cada quinta-feira. Acesse www.poderenrede.com.br. Até um próximo programa.